Fala, caríssimos irmãos e irmãs. Eu estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre o livro O Peregrino. Já peço de antemão desculpas por estar usando boné mais uma vez. Eu quero evitar de fazer esse tipo de coisa aqui no canal. Mas hoje eu realmente preciso de usar o boné porque eu estou gravando esse vídeo um pouco mais tarde porque eu estava lendo o livro. Então, de antemão, eu quero deixar claro que eu não terminei de ler ele, tá bom? Ele tem 20 capítulos e eu tô no 20º, então não terminei de ler ele ainda. Mas eu já quero dar minha opinião sobre ele, porque eu conheço esse livro há muito tempo, já assisti os filmes que fizeram sobre ele, e hoje especificamente eu vou falar sobre o livro. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Bora pro vídeo. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre esse livro, que para quem não sabe, eu já vou contar um pouquinho da história do livro, e depois eu conto um pouquinho sobre como eu conquistei esse livro, como eu consegui esse livro, né? Vamos lá, primeira coisa. O livro O Peregrino, ele foi escrito por volta do ano 1700 pelo pregador inglês John Bunyan, tá bom? Ele escreveu esse livro enquanto ele estava na prisão por sua fé, ou seja, ele estava preso, assim como o apóstolo Paulo estava preso por fazer a vontade de Deus, e na prisão Deus deu a ele este livro. Antes de falar um pouquinho sobre o livro, daqui a pouco eu vou ler a descrição da capa, da parte de trás da capa dele, mas antes de falar, eu vou falar um pouquinho também sobre como eu conquistei esse livro, né? Esse livro, eu comprei ele lá na livraria Leitura, que fica lá no shopping de Vitória, capital do estado onde eu moro. No shopping... que é o shopping Vitória mesmo, não tenho certeza. No shopping Vitória mesmo, no shopping Vitória mesmo. Eu comprei lá no shopping Vitória esse livro. Eu tava, acho que com R$ 45, eu não ia comprá-lo, eu não tinha dinheiro para comprá-lo, né, porque eu precisava comer e eu precisava escolher entre um ou outro. Aí eu acabei pedindo dinheiro à minha mãe e ela conseguiu me dar o dinheiro. E aí eu tinha duas opções: ou eu comprava O Peregrino, do John Bunyan, ou eu comprava o Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, do C.S. Lewis, né? E aí eu escolhi O Peregrino. Por que eu escolhi O Peregrino? Porque eu já tenho uma longa história com esse livro. Não com o livro, mas com a história do Peregrino. Porque, para quem não sabe, O Peregrino, do John Bunyan, é um filme que já tem... é um livro que já tem 2 filmes. Ou seja, eu já conheço um pouco da história. Eu já assisti o filme live action 2 vezes. O filme real 2 vezes. Não é live action, é o filme e o filme de animação. Eu assisti todos os dois 2 vezes. Então são total 4 vezes que eu assisti O Peregrino. E agora eu tive a oportunidade de comprar o livro e eu sempre quis esse livro. E eu tive a oportunidade de comprá-lo. E agora eu vou falar um pouquinho sobre o livro em si, tá bom? Primeiro eu vou dar uma lidinha aqui na capa traseira do livro, na contracapa do livro. Pra vocês dar uma refrescada aí, para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona. O que é esse livro? Vamos lá. O Peregrino venceu todas as barreiras, o tempo, as diferenças culturais e as divergências religiosas, e se consagrou como uma das obras de ficção mais lidas de todos os tempos, geração após geração. Leitores vêm buscando conforto, orientação e entretenimento na extraordinária jornada de cristão, o peregrino que viaja rumo à cidade celestial. O pregador inglês John Bunyan nasceu em 1628 e morreu em 1688, tece de modo alegórico o destino de todo aquele que abraça a fé cristã como fundamento de vida, em lugares sombrios como o desfiladeiro do desespero e o pântano da desconfiança. Confrontado por personagens como bajulação e malicioso, seu protagonista se vê diante de inúmeras provações e somente a perseverança e a confiança em Deus lhe permitirão alcançar o seu alvo. Como eu acabei de ler para vocês, o livro do John Bunyan, ele trata sobre a jornada de um cristão. Jornada de um cristão quer dizer que ela tem início, quer dizer que ela tem fim. O início da jornada do cristão, que está no livro aqui, que está nesse livro, que é descrito no livro, é a cidade da destruição. Ou seja, o cristão, ele está numa situação de vida ou morte, ou seja, ele precisa de se decidir.
Ele fica na cidade da destruição e perece, ou ele parte da cidade de destruição, enfrenta desafios e sobrevive. E aí a história do peregrino ilustra de forma alegórica, como eu já tinha dito anteriormente, através do resumo que fica na contracapa do livro, a jornada de um cristão no caminho para a cidade celestial. É interessante que esse livro ele tem muitas referências bíblicas durante a escrita. Eu também percebi durante a leitura que ele é dividido em duas partes, ok? Como assim Júlio César em duas partes? Logo no início, você percebe que o John Bunyan, ele não simplesmente imaginou e escreveu. Aconteceu tudo em um sonho. Ele fala que ele adormeceu e ele sonhou e ele viu um cristão, um homem que estava lendo um livreto. Ele também encontra, o cristão, ele encontra um parceiro chamado Fiel. E esse parceiro desempenha um papel crucial na jornada. Ele demonstra que é importante que nós estejamos sempre dispostos, até mesmo a morrer pelo nosso Senhor. É interessante também que, como eu já tinha mencionado anteriormente, ele é descrito em duas partes. Então, mais ou menos, acho que no capítulo, eu não me lembro exatamente, capítulo 17. No capítulo 16 para o capítulo 17, ele adormece, ele acorda do sonho. Ou seja, você pensa, se ele acorda do sonho, a revelação de Deus para ele acabou aí. Só que é aí que vem a parte mais surpreendente do livro Peregrino. Ele dorme de novo e ele volta a sonhar. E aí ele conta novas experiências que ele vislumbrou durante o seu sonho com o nosso personagem, o nosso protagonista cristão. O livro em si é quase uma bíblia. Eu tô falando sério, é quase uma bíblia. Por quê? Não tô dizendo que ele tá no mesmo nível da Bíblia. Até porque ele chega muito perto, tá? Porque tem muita Bíblia. Tipo, quase todo momento tem escrito, 2 Pedro 2:22, 2 Coríntios, Hebreus 13:39, alguma coisa assim. Tipo, é muita referência. Se eu abrir aqui, ó, vou abrir aqui agora. Abri. Vamos lá. Não, nessa página não tem. Mas quase todo tem. Ó, virei uma página depois. Pronto, achei. 1 Coríntios, capítulo 4, verso 20. Pronto. Vou abrir aleatoriamente de novo. Jeremias, foca. Jeremias 2:24, ó. Não sei se vai dar pra ver direitinho. Tipo, a todo momento tem referências, ó. Vou abrir aqui de novo, ó. Amós 5:8. Talvez não foca na câmera aí, né? Amós 5:8. Então, assim, o livro é todo referenciado pelas Sagradas Escrituras. Então não tem como dizer que esse livro é só mais um livro, que esse livro é só mais uma historinha. Não, foi uma inspiração totalmente divina. E eu aprendi muita coisa lendo esse livro. Aprendi que o desespero é algo que toma conta de nós, mas que sempre Jesus Cristo, ele vem para nos dar esperança e mostrar que, por mais difícil que a situação esteja, a gente pode confiar que ele é a solução dos nossos problemas. Até porque eu me lembrei também da passagem quando o anjo chega para Maria e conta ela que ela teria um filho e que esse filho seria concebido pelo Espírito Santo. Então ela fica surpresa, perplexa e até mesmo chega talvez a duvidar. E aí então o anjo chega para ela e diz: porque para Deus nada é impossível. E esse livro é muito legal porque ele tem lições do começo ao fim. Os filmes e existem personagens que estão aqui dentro que não estão nos filmes. Então é legal você ler o livro, para você compreender o que está além do filme. Porque, por exemplo, no livro, tem um personagem chamado Tagarela. Esse personagem é muito bom. Não porque ele é bom como pessoa, até porque ele é um total dissimulado, mas ele é muito bom você entender quem ele representa, porque eu conheço esse personagem na vida real. Tanto que esse livro, ele é um modo de abrir os seus olhos. Se antes você sentia raiva quando as pessoas te ofendiam, depois desse livro você não vai sentir.
Se antes você sentia remorso das pessoas, depois desse livro você não vai sentir. Se você talvez está desacreditado, pensando que Deus te esqueceu, que Deus tem filhos favoritos, como muitas vezes a gente pode até mesmo pensar, eu posso te garantir uma coisa. Depois desse livro, a sua mentalidade a respeito de Deus e das promessas que Ele tem sobre nós vai mudar completamente. Esse livro foi o melhor investimento que eu já fiz até hoje. Não é simplesmente um livro, ele é um portal. Um portal que dá nas Sagradas Escrituras de qualquer forma. Um portal que também pode te guiar às mansões celestiais. Eu posso dizer com toda certeza que a Bíblia ela é suficiente para qualquer tipo de ensino. Mas esse livro aqui, ele pode te guiar também. Não estou dizendo que ele é maior do que a Bíblia. Obviamente que não. Leia ele, mas leia ele com base na Bíblia. Porque se você ler esse livro sem conhecimento bíblico, você não vai entender do que ele está falando. Ele é um livro consideravelmente emblemático. Então, lê esse livro observando as Sagradas Escrituras, tá bom? Porque é importante que você entenda, você leia e você entenda. Isso me faz lembrar até mesmo da passagem quando Filipe vai ao encontro do eunuco e ele vê lá que o eunuco ele tá lendo lá a Bíblia e aí ele pergunta para ele, você tá lendo aí, mas você tá entendendo o que você tá lendo? E aí o eunuco fala, caramba, cara, eu não tô entendendo o que eu tô lendo, eu tô lendo, mas eu não tô entendendo. E aí Filipe explica para ele, ele fala, eu vou te explicar então, e ele explica para ele e Deus translada Filipe. Então é importante que nós leiamos e compreendemos o que estamos lendo, ok? Esse é o livro O Peregrino, autor John Bunyan. Essa edição é uma edição mais simples, então se você for procurar, não procura por essa capa. Gente, eu lembrei disso aqui só na edição agora. Eu esqueci de destacar no vídeo que não existe um motivo obrigatório para você não comprar essa versão. Eu indiquei que não comprassem essa versão, não porque essa versão é ruim, mas sim porque essa versão ela é simplificada e ela não tem ilustrações, comentários. Você vai ter que ter um conhecimento um pouco mais aprofundado para você compreender o que está escrito nela, ok? Então ela tem uma linguagem um pouco mais técnica, digamos assim. Não sei se todos os livros do Peregrino são assim, mas geralmente ele tem uma linguagem mais técnica. E aí eu precisei destacar para vocês comprarem outra versão, porque essa versão ela não tem comentários nem ilustrações, é só leitura. Então se você, por exemplo, tem dificuldade para manter leitura, dificuldade para se manter numa leitura constante, né? É ideal que vocês comprem a versão com ilustração. É isso. Procura uma capa que tem um homem assim, tá bom? Eu vou deixar para vocês a imagem do lado para vocês dar uma olhada aí, tá bom? Esse livro é uma edição mais simples porque ele estava mais em conta e aí eu comprei esse. É da editora Mundo Cristão. Talvez esteja um pouquinho diferente, não sei. Talvez esteja um pouquinho diferente. Foi traduzido pelo Eduardo Pereira e Ferreira, ok? Livro incrível. Comprem, vocês não vão se arrepender. E em breve eu vou trazer mais resenhas de livros aqui para o canal, tá bom? Quero agradecer a todo mundo que ficou até o final desse vídeo. Deus abençoe a todos, fica com Deus e até a próxima.